Bem, agora nós vamos fazer uma revisão sobre o que nós já começamos a falar, que foi a fecundação. Primeira coisa que eu preciso compreender, não esquecer, são os órgãos que formam, né, o sistema genital feminino, que são as tubas uterinas, os dois ovários, o útero e a vagina. Aí tem o cérvix, que na verdade é o colo da vagina. Isso. Bem, o que é a fecundação? A fecundação é o encontro do espermatozoide com o ovócito. Então, ambos, tanto o espermatozoide como o ovócito, possuem 23 cromossomos. E quando eles se juntam, acontece a fecundação. E a junção dos dois forma o que nós chamamos de zigoto. Nessa figura, você observa aí que essa bolinha aqui é o ovócito, que foi eliminado pelo ovário. Lembram, gente, que quem produz os ovócitos é o ovário. Todo mês o ovário vai fazer com que um ovócito amadureça, ok? Então, esse ovócito saiu do ovário, de um dos ovários, e seguiu em direção à tuba uterina. Na tuba uterina, ele encontrou o espermatozoide. Então, naquele período, houve, né, a entrada de espermatozoide através de uma relação sexual, e o espermatozoide, ao entrar na vagina da mulher, ele segue em direção ao útero e ele segue em direção à tuba uterina procurando o ovócito, né? A missão dele é procurar o ovócito. Quando o espermatozoide ele consegue encontrar o ovócito, ele vai tentar penetrar esse ovócito. Vocês viram no vídeo, eu mostrei no vídeo eles tentando. Então, apenas um vai penetrar. Olha essa imagem aqui, nós temos vários espermatozoides. Apenas esse conseguiu penetrar. Nós temos aí a fusão da membrana plasmática do óvulo com a do espermatozoide. E aí a imagem aqui mostrando, ó, esse M quer dizer que ele é haploide, tem 23 cromossomos. Então, vem aqui o espermatozoide com 23 cromossomos e eu já tenho o ovócito com 23. Quando eu junto os dois, formam 46 cromossomos, 2 vezes 23, porque o N representa 23 cromossomos. Quando esse espermatozoide ele penetra, há uma capa protetora, envolve o ovócito, impedindo que outros possam penetrar. Então, somente aquele vai iniciar o processo de desenvolvimento de um embrião. Bem, olha só também essa imagem, gente, mostrando. Nós temos também essa imagem mostrando o momento em que um ovário, né, libera um ovócito na tuba uterina, olha só. Lembre que eu falei que todos os ovócitos já estão nos ovários das meninas. As meninas já nascem com todos os seus ovócitos. Na puberdade, eles amadurecem. E aqui, ó, em um momento, um deles amadureceu e seguiu em direção à tuba uterina. Lá na tuba uterina, olha só, ele encontra o espermatozoide. E ali ele é fecundado. Acontece a fecundação, que é a união do espermatozoide com o ovócito. Não esqueça, fecundação, união do espermatozoide com o ovócito. Então, aqui aconteceu a fecundação. E aí, fecundado, ele passa a se chamar, ó, zigoto. Não esqueçam. Quando o ovócito se junta com o espermatozoide, esse processo é chamado de fecundação. E a partir desse momento, ele passa a se chamar zigoto. Esse zigoto, que é a célula inicial da formação de um indivíduo, é uma célula,
todo ser humano começou a partir de uma célula, que é esse zigoto aqui. A partir desse zigoto, que é uma célula, ela passa a se multiplicar. Você já observa aqui, ó, uma célula, tem só uma bolinha, aqui já são duas células, e aqui já são, ó, não dá nem para contar, gente. Eles vão se multiplicando, de 2 para 4, de 4 para 8, de 8 para 16, de 16 para 32. Eles vão duplicando, sim, de uma forma muito grande. E essa multiplicação dessa célula é que vai permitindo a formação de um novo ser vivo. Nós, eu e você, surgimos a partir da multiplicação destas células. À medida que eles vão se multiplicando, eles vão recebendo alguns nomes. Não precisam vocês memorizarem esse nome agora, que é o blastômeros, a mórula, blastocisto. Então, à medida que essa célula vai se multiplicando, ela vai passando para uma nova fase. E isso acontece na primeira e segunda semana de gestação. Na quarta semana, mais ou menos, olha só, essa célula, que não é nem mais célula, né? Já é um embrião, ela vai se instalar no endométrio. Lembrando que a partir da nona semana, a partir dos 2 meses, ele já não é chamado embrião, ele é chamado feto. Olha a sequência de nomes que se dá ao indivíduo, né, quando ele é formado. Primeiro, a junção do esperma mais o ovócito é chamado de zigoto. Então, o zigoto, depois ele passa as células passam a se multiplicar, se duplicarem, e aí ele é chamado de embrião, e após os 2 meses, ele é chamado de feto, ok? Aí essa figura aqui do lado, mostrando também o processo de fertilização, que acontece, né? Aqui nós temos as partes do sistema genital feminino e aqui por fora o que acontece. Aqui nós temos o ovócito se juntando com o espermatozoide, processo chamado de fecundação, ok? Fecundação, não esqueça. Aí ele vai para a tubo uterino, ó, aí começa o processo de duplicação, multiplicação das células. Elas se duplicam, na verdade, porque uma se transforma em duas, duas se transforma em quatro, quatro se transforma em 8, e assim sucessivamente até formar milhares de células que formam o nosso corpo. E aí ele é chamado de, aqui, ele é chamado de zigoto. À medida que ele vai se multiplicando, ele passa a se chamar embrião, ó. E à medida que vai se desenvolvendo, passa a se chamar feto. Tá vendo, gente? Olha como, ó, coisa maravilhosa. Gente, você surgiu daqui, ó. Nós não éramos nada. E de repente, surge um ser perfeito como ser humano. Gente, nós temos aqui os principais anexos embrionários, que é o cordão umbilical, aqui mais ou menos, a placenta, ok? Nós temos também o saco vitelino, que não está muito bem visível aqui, mas ele fica mais ou menos por aqui. Nós temos também o amínio, que essa parte aqui é uma membrana cheia de líquido amniótico. Nós temos o córion, que é uma estrutura que circunda o embrião, ok? Essa parte aqui, ó. Então, essas partes, elas são chamadas de anexo embrionário. O cordão umbilical, ele liga o embrião, o feto, à placenta. E é na placenta onde ocorrem as trocas de nutrientes e gases respiratórios entre o organismo materno e o embrião ou feto. O saco vitelino é uma estrutura importante na transferência de nutrientes do embrião. Então, essas são
o fluido, né, amniótico, ele vai servir como proteção para evitar choques térmicos e choques mesmo mecânicos no bebê. Então, os principais anexos são esses. Relembrando, cordão umbilical, placenta, cordão umbilical aqui, ó. Placenta, fluido amniótico, amínio. Tá certo? Esses são os principais que eu quero que vocês aprendam. Aqui nós temos mais ou menos como acontece as gestações, né? O tempo, né? Primeiro dia, o óvulo é liberado. Com 24 horas mais ou menos, que o óvulo é liberado, ele encontra o espermatozoide, ele é fecundado. Com um dia de fecundação, ele já vai iniciando o processo de multiplicação. Olha só, dia 2, aqui está mostrando, dia 1 acontece tudo isso. Dia 2 acontece que um dia depois, quando acontece a fecundação, pronto, no outro dia já começa o período de multiplicação das células. Aí 4 dias, aí ele já é uma mórula, 5 dias. De 6 a 7 dias acontece a nidação. Gente, a nidação é a implantação daquele embriãozinho que é chamado de blastocisto no útero, certo? Então, nidação é esse caminho que ele percorre na tuba uterina até chegar no útero. Lá no vídeo, vocês viram, né? O vídeo mostrou semana após semana o que acontecia com o bebê. Eu não vou mostrar aqui porque no vídeo, quem não assistiu vai ter que assistir. Aí aqui, ó, só essa imagem para mostrar para vocês mais ou menos como é o desenvolvimento. Olha só, gente. Olha como foi que vocês começaram a vida de vocês. Na barriga da mãe de vocês, olha, foram se desenvolvendo, se desenvolvendo. Gente, nós éramos muito feios, né? Por isso você se acha lindo, viu? Você hoje é lindo demais, olha só. Foi se desenvolvendo até chegar a essa criatura perfeita. Aqui é a evolução do feto, de 8 semanas são 2 meses, a 40 semanas. O feto está preparado para nascer a partir de 38 semanas, porque de 38 a 42 semanas é o último mês, que é o 9º mês. Então, no 9º mês, quando ela inicia o 9º mês, qualquer hora o bebê pode nascer. Olha, mostrando o desenvolvimento semana após semana. Gente, observem aí, ó, que com 2 meses, aqui são 2, aqui são 3. Dos 2 meses para os 3 meses, o bebezinho já está praticamente completo. Os órgãos internos já estão completos, eles vão só se desenvolvendo. E aí depois ele vai só crescendo. Bem, existem também gestação de gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, né? Tem pessoas hoje que têm vários filhos. Mas vamos entender os 2 tipos de gêmeos que temos. Nós temos os gêmeos idênticos, que são aqueles que um é a cara do outro, não tem mudança de nada. E nós temos também os gêmeos fraternos, que é aqueles gêmeos que não são gêmeos, mas são um pouco diferentes, não são tão parecidos. Como é que acontece a fecundação de gêmeos idênticos? Bem, nos gêmeos idênticos, a fecundação vai acontecer apenas com um ovócito e um espermatozoide. Observem aqui nessa sequência. Está no livro de vocês, mas observem aqui. Nós temos uma bola, que é grande aqui, que é o ovócito, e nós temos um espermatozoide. Quando eles dois se juntam, nós temos agora o zigoto. Só que por alguma coisa da natureza, esse zigoto, que deveria se transformar em um indivíduo, ele se divide igualmente. Olha só
É como se você pegasse uma massa de modelar e juntasse ela e depois dividisse ela ao meio. Então, ambas as partes são iguais. Então, daí vai se desenvolver dois indivíduos do mesmo espermatozoide e do mesmo ovócito. Por isso que eles são iguais, porque eles se desenvolveram a partir dos mesmos gametas. Aí observe aqui, é algo da natureza, gente. Alguma coisa da natureza aconteceu que fez com que, na hora do desenvolvimento, eles se dividissem. E olha só, a partir daí desenvolvem-se dois seres vivos iguais. Daqui também é que surge a questão dos gêmeos siamês. Vocês já devem ter ouvido falar, que são aqueles que nascem ligados, né? E muitos precisam fazer uma cirurgia. Hoje não dá tempo de a gente falar sobre eles, mas quem sabe depois. Então, como que isso acontece? Aqui, na hora desse desenvolvimento. Por isso, gente, que os primeiros dias de gravidez é algo que a mulher tem que ter muito cuidado. Porque é o momento em que o indivíduo, o feto, o embrião está se desenvolvendo. Então, se ele acontecer alguma coisa, pode interferir no processo de desenvolvimento, que acontece nos 2 primeiros meses. Então, só resumindo, gêmeos univitelinos, eles surgem a partir de um espermatozoide e de um ovócito, que ele se dividiu. E os gêmeos fraternos, eles surgem a partir de 2 ovócitos e 2 espermatozoides. Como que isso aconteceu? Bem, pela natureza, alguma coisa aconteceu que naquele mês, em vez da mulher ovular apenas um ovócito, ela ovulou 2. Coisa da natureza. Então, naquele mês, o seu ovário lançou na tuba uterina 2 ovócitos. E claro que no espermatozoide vocês já viram que são muitos. Então, os 2 ovócitos, ao chegarem na tuba uterina, se encontram com milhares de espermatozoides. E um vai penetrar em um ovócito e o outro vai penetrar em outro ovócito. E assim, olha só, nós vamos ter o desenvolvimento de 2 crianças. São diferentes por quê? Porque cada uma recebeu um ovócito. Gente, todas as nossas características estão nessas células. Então, eu recebi uma característica, aliás, esse indivíduo aqui recebeu a característica de um espermatozoide e esse outro recebeu a característica de outro espermatozoide. Por isso que podem nascer de sexos diferentes. No caso dos univitelinos, não. Os gêmeos univitelinos, eles sempre serão do mesmo sexo. No caso dos fraternos, não. Pode nascer um moreno, pode nascer um mais branquinho, pode nascer um mais baixinho, mais alto, olhos claros, olhos escuros, não tem problema. Por quê? Porque eles vieram de 2 espermatozoides diferentes. Aí eles se desenvolvem, cada um se desenvolve separadamente, vocês estão vendo aqui, só que na mesma barriga, no mesmo útero, ok? Por isso que são diferentes. A placenta, olha, os 2 fetos, cada um vão ter tudo separadamente. Então, por isso que são fraternos. Os partos, gente, eles podem ser parto normal, que no vídeo também, né, ele mostra. Pode ser também, o parto normal é o parto onde o bebê, ele vem ao mundo, né, através da vagina. E o parto cesariano é onde o bebê, ele vem ao mundo através de um corte que é feito na barriga da mãe, é o parto cesariano. Esse parto, ele não é muito recomendável. Por quê? Porque ele pode trazer algumas consequências, tanto para a mãe como para o bebê. Às vezes a mulher diz, eu quero ter um parto cesáreo porque eu não quero sentir muitas dores. Você não sente na hora do parto, mas depois você pode vir a sentir.
Então, o melhor é um parto normal. E a amamentação, né, é extremamente importante também para o desenvolvimento do bebê. O bebê, a fonte de alimentação do bebê deve ser o leite materno até os 6 meses de idade. Ele não pode consumir outra coisa, nem água, você sabia? Nem água. Eles precisam se alimentar apenas do leite materno, porque o leite materno tem todos os nutrientes que eles precisam. Quando na barriga da mãe, eles se nutriam através da placenta, né? Que permitia que chegasse a ele todos os nutrientes da mãe. E a partir do nascimento, ele continua dependendo da mãe através da amamentação. Ok? Então, gente, era isso que eu queria deixar para vocês hoje sobre o final do nosso conteúdo de reprodução humana. Ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão mandar aí no nosso grupo. Nós vamos tirar essas dúvidas.